E aí, galera, bem-vindo ao Podcast BR. Oh yeah, alright. Hoje a gente vai falar só português, não vai ter erro de dicção, porque vai todo mundo aqui no futuro que conseguisse falar o português bala, a gente vai chegar em todos os planetas, países que falam portugueses. Mas o episódio de hoje é o episódio de número 18, Mulheres 2, uma resposta. Temos hoje três convidadas que a gente recebeu aí pelas nossas mídias. E aqui do lado de cá, a voz mais doce do Brasil. E do lado de lá, a voz mais enjoada do Brasil, Victor Maiello. E ele vai se apresentar já já, nossas convidadas também, mas já vou dar aqui para quem está ouvindo, episódio 18. Não ouviu o episódio passado? A gente fez um episódio chamado Mulheres, episódio 8, está lá no nosso SoundCloud ou no Spotify, sei lá onde você gosta de ouvir. E lá a gente entrevistou três mulheres e fez uma série de perguntas. E aí lá elas falaram as opiniões dela, deram sugestões, foi bem filosófico, um dos episódios mais longos que a gente já gravou. Se eu não me engano, foi 1 hora, 46 minutos e 12 segundos. Mas foi muito bom, muito top, e a gente já tinha em mente gravar um segundo episódio para as outras pessoas que não estavam naquele grupo, que a gente tentou pegar o depoimento, as sugestões das pessoas de alto rendimento, ou as mulheres que seriam as mais fortes do esporte, seja por estatística ou por passe, por alguns méritos. Mesmo assim, ainda tem variedade, né? Nesse grande gênero de mulheres, vai ter mulher de todos os tipos, lugares e tal. E é o que a gente trouxe hoje, aqui é a resposta da galera que quer falar mais. Então, eu já vou começar a parar de falar, porque a gente quer ouvir, e o Maiello vai só relembrar para você o que foi um pouco o episódio 8, e aí elas vão dar as respostas, os comentários, vão dar uma palavra sobre o que elas acharam do episódio 8, assim que a gente apresentar las, beleza? Exato. Antes de começar a falar, eu quero dizer que eu duvido que não vai ter nenhuma palavra em inglês por parte do Cardelino, que ele não consegue se controlar sobre isso. Mas vamos em frente. Você quer que a gente apresente elas primeiro, que eu mande as perguntas? Como vai ser, Cardelino? Chame-las. Então vamos chamar em primeiro lugar Samara, daqui de São Paulo também, por favor, uma breve apresentação. Fala galera, eu sou a Samara, eu jogo no Revolution desde basicamente quase que o último dia útil de 2013. Foi uma das primeiras experiências com Ultimate. Tem mais alguma informação que seja relevante colocar nessa apresentação, além de time, quanto tempo joga? Aí é contigo. Se você quiser falar mais alguma outra coisa, profissão, quanto tempo, fica à Conta vontade. bancária, RG. Então, eu acho que é basicamente isso, então. Beleza. Diretamente de Manaus, Vivi. Oi, gente. Muito agradecida pelo convite. É uma honra estar aqui nesse podcast. E já começamos com denúncia. 2 segundos e o Cardelino já mandou a primeira palavra em inglês, hein? Não, mas espera aí, a introdução não vale, né? Olha, se não. E assim, vou completar 10 anos jogando no Ouroboros. Primeira experiência com time e esporte coletivo, né? E está sendo uma experiência magnífica vivenciar essa experiência que é o Ultimate Frisbee. E é isso aí. Desculpa. Boa, Vivi, obrigado. E diretamente lá de Berlândia, como é que é? De Berlândia, Saemi? Berlândia, com B. Berlândia. Eu sou Saemi, mas no esporte normalmente é Sassá. Eu sou muito nova no Ultimate, eu comecei a jogar em janeiro de 2019, aí eu comecei no Ventopanas, comecei a me interessar cada vez mais por Ultimate, e aí surgiu o Malabares, então eu jogo na categoria mista, né, no Ventopanas, e na categoria feminina pelo Malabares. E aí é isso. É a minha primeira experiência também como esporte e esporte coletivo. Então, fui iniciada como atleta de cara no Ultimate.
Caramba, isso é bastante interessante mesmo. E por isso mesmo que a gente chamou vocês para cá. Eu vou, como o Carolina falou, repassar as perguntas que a gente fez para Larissa, para Lica e para a... Esqueci, Carolina, me ajuda, para Maísa, lembrei. Maísa. Isso. E a primeira pergunta, até por elas já terem um passado histórico, a primeira pergunta que foi feita foi como que era a cultura da equipe delas no esporte que elas praticavam e como que isso se comparava com a equipe delas no Ultimate. Depois a gente perguntou como que estava o cenário do Ultimate quando elas começaram e como que ele está agora, que no caso da Saemi se mantém igual. Depois perguntamos se elas observavam algumas falas machistas no Ultimate, isso dentro do time delas e na comunidade como geral. O Cardelino depois perguntou sobre as regras da WFDF para a escolha do gênero na categoria mixta, o que elas achavam das duas regras, qual que elas achavam melhor, qual que elas achavam mais relevante. Perguntamos também o que elas achavam dos homens marcando as mulheres na categoria mista, o que elas achavam de alternativas internacionais que existem, principalmente nos Estados Unidos, e também qual que elas achavam o melhor caminho para melhorar ou para aumentar o número de praticantes mulheres no esporte, no Ultimate, se era seguir com a categoria mista ou se focar mais na categoria feminina. E por último, perguntamos algum conselho que elas tinham para as mulheres e como melhorar a categoria feminina. Exatamente. Então agora, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar aqui uma delas para elas poderem falar o que elas têm para responder daquele episódio. Mas antes de tudo ainda, eu quero mandar um salve para o nosso, infelizmente, o Gabriel lá de Manaus, era um dos nossos maiores escutadores do podcast. Essa palavra em inglês não tem tradução, me ferrei. Ele era o número 1 em escutador, escutou todos os episódios, mas ele foi passado recentemente pelo Frederico de Brasília. Então, salve Fred, hein? Tá esmerilhando. E a Lorena, que tá vindo logo atrás aqui do Up também, escutando todos os episódios. Mas era isso, só queria lembrar mesmo, dar aí o salve pros fãs. E eles falaram que eu sou bonito demais, viu, Maelo? Você que tá estragando o podcast, afundando. Mas bem, vamos dar sequência então aqui. Você tem alguma preferência, Maelo, que você quer escutar aí primeiro? Podemos escutá-las. Acho que agora a gente já falou demais e num episódio feminino ter muitas vozes masculinas, mais tempo de voz masculina não é uma boa. Então acho que agora a gente pode chamá-las uma a uma para dar o parecer delas, o que elas gostariam de comentar sobre o primeiro episódio. E depois a gente parte para para novas perguntas, novos encaminhamentos desse episódio daqui. Então, Samara, se você quiser começar, por favor, com as suas considerações sobre o episódio 8. Beleza. Eu mandei um e-mail bem grande para vocês depois daquele episódio. Talvez porque... E aí a primeira consideração era porque a gente tinha 3 mulheres com um perfil de experiência esportiva semelhante. E talvez a minha consideração nem seja tanto em relação ao que elas falaram, a opinião delas, porque elas se posicionaram muito bem, mas muito em relação à forma como foi levado, talvez. E vamos ver se hoje eu entendo um pouco mais das dores de vocês nesse espaço e entendo por que foi daquela forma, mas enfim, eu não tenho muitas observações a dizer, assim, em resposta ao que elas falaram que tenha sido absurdo, assim. Tem muita coisa que elas falaram, na verdade, que tem que ser mais explorado. Então, falas da Lica em relação a tudo que ela fez no Ultimate em si, e ali quando ela traz a dor de ter um esforço tão grande para trazer campanhas, propostas de projetos e desenvolver mulheres, enfim, e ainda ter que levar no paralelo coisas da vida pessoal, e se sentir ali numa posição sozinha é algo que a gente tem que tomar mais atenção. Eu acho que da parte das mulheres mais antigas, assim, que eu tenho observado, que eu tenho conhecimento, são pessoas que a gente tem que talvez extrair o máximo possível de quais eram as expectativas dela lá no passado, quais foram as frustrações que elas tiveram,
como elas trabalharam isso para não desistir e continuar insistindo nos projetos que elas foram desenvolvendo. Quando eu comecei, assim, a Lika dá um histórico do passado do Ultimate em São Paulo, que teve lá seu momento de glória, ou algo que caminhava para esse momento de glória. Quando eu comecei a jogar, eu não lembro de uma quantidade significativa de mulheres. O Electras era... As Electras era o time com maior número de mulheres. Fora isso, ainda tinha, se eu não me engano, era o Brasingas, tinha o Eagles também, e o Revolution tinha ali uma tentativa, um desejo de ter mulheres, um time de mulheres. Mas a gente, dos poucos torneios que a gente participou como feminino, ou a gente precisava chamar pessoas para completar o time, que não é uma cultura que o Revolution gosta. E também era um momento em que, por exemplo, eu não tinha muita experiência, a Cristiane também não tinha. Na verdade, todas as pessoas, a maioria das mulheres que estavam jogando não tinham muita experiência. Tinha a Ju Leonel, que se destacava muito, a Dani, que tinha também uma experiência esportiva, uma bagagem esportiva de outras vivências. Tinha a Marcela, que jogava futebol, que se destacava muito bem, tanto em questão de resistência física, quanto domínio, entendimento. E tinha também a Simone, que jogava um bom tempo, mas também tinha uma outra relação com o corpo e de atuação, quando você coloca em comparação com outras pessoas que já tinham alguma vivência esportiva ou uma relação de atividade física mais forte, que nem a Jo Leonel, que era bailarina. Então, para mim, o cenário feminino não evoluiu desde então, desde 2013. Claro que quando eu passei a foto para vocês do episódio, para fazer a divulgação do episódio, eu peguei uma foto do torneio de Mauá, que foi o último, que eu lembro que tenha sido realizado pela Lika. Na verdade, não sei se foi de fato o último realizado por ela, mas foi um torneio que ela realizou e que foi muito legal, mas muito legal mesmo, porque ele tirou qualquer pensamento, qualquer lembrança ruim que eu pudesse ter de um torneio só feminino, porque antes disso a gente ia muito capenga, com 9 meninas, talvez menos, para jogar. A gente não fazia fortalecimento físico, a gente não tinha muito tempo de treino só entre mulheres, a gente também não tinha muita experiência. Então, quando eu percebo que, mesmo hoje, depois de tanto tempo jogando Ultimate, quando a gente para jogar somente o feminino, é completamente diferente. E aos poucos vai caindo a ficha de que isso só acontece porque, de fato, a gente não tem um momento de treino só entre as mulheres. E jogar com um homem é muito fácil, porque é um alvo maior, é um tempo de corrida que ele consegue se adaptar aparentemente mais fácil do que a maioria das mulheres. Então, quando a gente para jogar só entre a gente consegue perceber todas as dificuldades que é não fortalecer o feminino no dia a dia. Não adianta a gente ter um espaço misto, fortalecer esse espaço misto e trabalhar só em cima dele e querer passar para um torneio feminino, fazer um recorte de pouco tempo para participar de um torneio feminino. Então, essa é uma observação que eu gostaria de pontuar a mais do que elas, por exemplo, falaram durante o episódio do primeiro episódio. Beleza, tá ótimo.
Uma coisa que, para quem, não sei se todos conhecem, mas ela citou a irmã dela, Cris, que foi mãe de gêmeos e voltou arrebentando. Um pouco tempo depois de ter as filhas dela, as maravilhosas filhas, se você puder falar o nome delas, que agora de cabeça eu não lembro, Samara. É a Yasmin e a Lara. Nesse momento, Sim. em agosto, elas vão fazer 2 anos. E é muito interessante você tocar nesse assunto. Eu não sei se a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso mais para frente, mas o torneio que você fala, no caso, é o CBUF de 2019, certo? Sim. O que eu posso te dizer é que a Cris ela teve muito pouco tempo para treinar. Eu não sei se isso é informação nova, mas enfim, eu acho válido reforçar aqui que quando uma mulher fica grávida, a vida muda completamente. Eu acho que não sei se as pessoas ao redor de vocês chegam a falar isso, mas estando bem próxima dela, entendendo as dores, tanto de mudança, não é só mudança física, é mudança psicológica mesmo. Então, tanto que outro ponto, outro recorte interessante para colocar sobre isso, a gravidez da Cris foi uma gravidez de risco por ser gêmeas. Então, ela teve que parar, com 3 meses ela não podia mais fazer nenhuma atividade. E no torneio de Mauá, ela estava grávida, ela estava com 3 horas, 4 meses já, e ela não pôde participar por conta disso, mas morrendo de vontade de jogar e ali na linha com a gente, gritando, orientando, enfim. E pelo fato dela ter tido uma vivência esportiva mais forte do que eu no passado, por exemplo, ela jogava futebol e competia entre escolas, ter que parar de praticar ultimate ou qualquer outro esporte, porque ela também estava jogando, tentando praticar outras coisas em paralelo. Desculpa, essa parte você pode cortar, ela estava mesmo só no ultimate. Então, para ela ter parado de jogar Ultimate foi bastante crítico, assim. Eu vou pedir licença para falar em nome dela, mas foi um momento doloroso, porque a prática esportiva, pelo menos do que aqui em casa, tanto para mim, quanto para ela, quanto para minha mãe, é um momento de fato de gastar energia e espairecer. Então, ter gêmeas e não ter um momento para espairecer é quase que se afundar numa loucura da rotina, assim. Falando também com a Priscila, que também é outra mãe, e ela já teve 2 filhos e em momentos diferentes, não de uma vez só 2, mas outra coisa interessante, importante para falar é sobre a carga emocional e o sentimento de culpa que essas pessoas têm, às vezes, quando consegue ir treinar, se sentir mal ou se sentir uma má mãe por ter deixado o filho e ter porque quer ir jogar Ultimate ou qualquer esporte que seja. Então, o sentimento de culpa é uma coisa que fica muito forte na mulher. Em relação a ser boa mãe ou não, de ser uma boa esposa não, de ser uma boa filha não, porque não muda só a sua vida, muda a vida de todo mundo ao seu redor. Então, o sentimento de culpa sobre o quão você está interferindo na vida do outro e também daquela criança que você está deixando porque você quer jogar é muito forte. E é uma coisa que tem que ser falada, é uma coisa que tem que ser passada e tratada com tranquilidade dentro de um time. O Revolution ele foi bastante compreensivo com a Cristiane e a rotina aqui em casa a gente meio que se dividia. Ela ia treinar, por exemplo, no Revolution a gente treina sábado e domingo. Então, ou sábado eu ia, ou ela ia, ou domingo eu ia, ou ela ia. A gente nunca estava junta no treino. Porque eu ficava ajudando o Nilau enquanto ela ia treinar. Então, antes mesmo da gente iniciar o podcast, a Vivi trouxe um relato de uma das jogadoras dela,
do Ouroboros. E o que ficou ali claro naquele relato é o sentimento de culpa também, a insegurança. Na verdade, não o sentimento de culpa, mas fica ali marcado a insegurança da pessoa, porque ela não quer pagar um mico, porque ela não quer mostrar que ela não sabe alguma coisa, enfim. A mulher por si só, eu vou tentar não generalizar, porque isso não é fato para todas, mas para uma grande parte, o sentimento de insegurança é muito forte. Então, quando isso vem com mais uma carga emocional, por outros motivos, é importante o time estar atento para conversar sobre isso e ser compreensivo sobre isso. Eu achei muito bom quando você trouxe lá no grupo, né, que a gente estava falando antes, alguns relatos do pessoal, comentando mais. Gostaria que a gente conseguisse explorar um pouco disso, né? Até conversei contigo para a gente fazer alguma coisa de matéria, escrever uns artigos. Acho que é muito bom. Isso aí pode ajudar muitas pessoas a desenvolver também uma mentalidade melhor, seja esportiva, né? O pessoal ler, criar uma empatia na comunidade, né? Isso é muito bom para os times mesmo, assim, uma puta observação. Acho que vale muito a gente escutar sobre isso, né? Sim, Mas bacana demais. Foi mal. Eu até puxei um pouco essa parte da crise, porque eu tenho irmã gêmea, eu sei o que foi para minha mãe ter uma gravidez de risco, e eu reconhecia na crise essa vontade, essa gana de querer jogar e não poder por conta de tudo isso, né? E quando ela voltou para o campo, foi fantástico ver essa garra e a força dela para voltar e o apoio que ela teve do time. E aí você resumiu bem o que foi isso, né? E se eu puder recomendar um documentário para todo mundo assistir, para entender um pouquinho mais o que é esse sentimento da mãe atleta, assistam o da Serena Williams, que ela fala, foi justamente no período que ela ficou grávida e todo o perrengue que ela passou na gravidez dela, que também teve um pouco de risco por conta das questões fisiológicas do corpo dela mesmo, e o trampo que foi para ela voltar a jogar, e teve que mudar calendário porque ela queria voltar em um campeonato e não pôde. Então, nossa, é exatamente isso que você estava falando, Samara. Tem outro ponto em relação a isso que eu queria colocar. Em 2000 não lembro se foi em 2019 ou se foi em 2018. Desculpa se eu estiver estendendo muito o assunto, mas é que é um assunto que eu acho que não tem tantas chances de ser abordado, talvez. Mas tem uma corredora, você falou da Serena Williams, eu acabei lembrando dela, por conta da campanha da Nike, acho que foi no ano passado, que eles incentivam a gente a ser... Eu posso até dar uma olhada depois, mas ele fala ali dos adjetivos que as pessoas dão às mulheres, né, quando elas ousam sonhar, quando elas ousam ser algo a mais, né? Quando elas ousam ser loucas, quando elas ousam gritar com alguém, ou ser mais feroz, ou ser mais agressiva, o que for. E é muito bonito isso na propaganda, é muito bonito isso num texto, mas a Serena Williams, ela é muito destaque no tênis, como mulher, como figura feminina. Mas uma atleta de atletismo, que era uma corredora, e eu posso dar uma olhada aqui qual era o nome dela, eu cheguei até a mandar esse documento para vocês, é a Allyson Felix. Ela decidiu engravidar e, ao informar isso para a Nike, na revisão de contrato, a Nike baixou, acho que 70% do valor que eles ofereciam antes para ela. Então, quando ela ousou, de fato, levar a vida para o outro patamar, como um planejamento de uma vida de uma mulher, eles não apoiaram esse sonho. Então, eu acho que fica aqui mais uma questão para... Quando a gente vai fazer algum discurso sobre o assunto, que ele seja verdadeiro. E quando a gente vai falar sobre isso, a gente vai abordar isso em algum momento, tem que ser com muita seriedade, com muito respeito sobre isso. Foi essa atleta que ganhou o ouro, porque eu vi um caso dessa, que a pessoa tinha um patrocínio, aí depois conseguiu voltar a treinar. Uma mulher, ela teve, acho que teve o filho, a filha, não sei.
E ela conseguiu voltar a treinar e ainda ganhou ouro, quebrando assim um monte de barreira, e o pessoal ainda falou que ela não ia conseguir, que ia afetar a vida dela. Mas realmente tem bastante conteúdo sobre esses casos, né? Tem que ser mais compartilhado essas histórias. Tem sim, é outra corredora, e eu acho que ela chegou a ganhar ouro enquanto ela corria grávida, mas não é o caso da Alison Felix, Ah, é outra. entendi. Não, maneiro demais, fera. Curti bastante. O Vivi, o que você tem para comentar sobre o episódio anterior, episódio de número 8? Então, gente, do episódio 8 deu para absorver muita coisa, e principalmente que elas tiveram, as três, uma vivência diferente com esportes, né? Elas vieram da base do futebol, vieram do handball, vieram do rugby, e ainda assim enfrentaram seus devidos desafios no desenvolvimento do Ultimate. A gente percebeu, né, que mesmo elas já sendo habilidosas, o time às vezes não tinha uma absorção das habilidades dela com estratégias para utilizar isso de uma forma bem adequada, né, de forma a somar de uma forma equitativa as forças. E eu gostei muito de acompanhar o relato da Lika do desenvolvimento do Ultimate feminino, né, do Electras, desculpa. Porque aqui em Manaus a gente está basicamente começando a base feminina do zero, né? O nosso time Mixed, que é o Ouroboros, desde o início ele tem um número bem reduzido de mulheres. Quando a gente foi para Uberlândia, em Pidorama, ano passado, a gente acabou tendo que contar, né, com mulheres de outros times também, para completar o quadro, até mesmo por questões externas, enfim, não só do número baixo de mulheres, né? Mas isso deu uma perspectiva melhor dos desafios que a gente vai estar enfrentando à frente, porque além do número baixo de mulheres no time, metade delas não tiveram nenhuma prática esportiva quando jovens, né, quando crianças, e quando adolescentes desenvolveram até certo ponto, mas dentro da instituição de ensino, né, era tipo 2 vezes por semana, não era aprofundado, não ganharam técnicas. A gente tem jogadores que têm dificuldade com respiração, né, porque não tiveram uma base sólida construída. E assim, a gente vê que é um caminho longo, né? A gente começar o surgimento de um grupo, a gente justamente a partir daí, ouvindo o convite do podcast, deu essa movimentada entre o time feminino do Ouroboros, porque a gente trouxe o episódio 8 para debate e a gente estava, né, meio que adormecido. E deixa eu só rapidinho, perdi o fio. A gente conseguiu retomar o debate de trazer à tona um time feminino e um time feminino habilidoso, né, que não seja... Ai, desculpa. A gente está com as ideias agora mais claras das coisas que a gente vai ter que enfrentar na formação de um time feminino mais habilidoso e que consiga dar aquela equidade melhor no Mixed aqui em Manaus. Rapidinho. A gente vai tentar implementar o primeiro time feminino amazonense de Ultimate. Talvez saia no finalzinho desse ano ou não. E através de festivais esportivos que acontecem aqui, né? Se a vacina do corona chegar. E assim, isso vai ser muito importante, porque aqui no Norte a gente vê pouquíssimo incentivo, isso no contexto até brasileiro, né? De meninas, de mulheres para seguirem em algum tipo de modalidade. E isso vai ajudar a fortalecer esse cenário aqui, e principalmente no cenário nacional. Algo que a gente... É um pequeno sonho, né? A pessoa que estava encabeçando isso aqui, infelizmente, teve um problema de saúde. Ela teve que dar uma saída e justamente por isso deu uma adormecida, mas agora, com esse convite do podcast, né, a gente despertando tudo,
as coisas finalmente começaram a andar e provavelmente logo em breve teremos um time feminino. E a Nika ter compartilhado os desafios ajudou muito a gente, né? A já criar perspectivas para mais adiante. Uma E pergunta vários rápida. desafios, né? Quantas mulheres tem aí Sim, jogando? Porque aqui no Revo, em São Paulo a gente consegue dar uma observada, né? Eu tenho bastante contato com o pessoal também de sim. Uberlândia, assim. Quantas mulheres tem aí praticando o misto ou só o feminino no total? Cardelino, a situação está bem complicada. Temos atualmente no time 10 mulheres, mas ativamente mesmo 7. E dessas que já tinham um histórico mínimo com esporte, 4. Então é um cenário um pouquinho preocupante. Tem muito trabalho a ser feito. E muitas que não ficaram foi por conta de outras obrigações, né? Faculdade, ou mesmo aquela situação. Não tiveram uma prática esportiva antes e chegavam ali com 0 habilidades e elas não conseguiam se encontrar no esporte, digamos assim, se superar também. Elas viam que tinha certa dificuldade, né? E aí já também um problema interno do time, né? De conseguir trabalhar melhor isso. E conforme o tempo foi passando, algumas foram saindo, outras porque não que a expectativa delas, né? Elas não se encontravam dentro do time. E tem toda uma questão da cultura do time também, que talvez tenha afastado elas. Mas estamos com 7 atualmente. Sim. Olha, isso, como professor de educação física, me dói ouvir quando fala que Sim, a base de movimentos, o repertório motor das pessoas é baixo, e dentre as pessoas que estão no esporte agora, elas começam tarde, e eu sei de todo o sofrimento que a pessoa passa quando começa tarde no esporte, né? Porque eu vejo isso na escola, eu vejo isso nas alunas, e, meu Deus, como que faz isso? Mas enfim, né? exatamente. É complicado. Mas, Saeme, por favor, seus comentários sobre o episódio. Eu acho que geral sobre a vida. Acho que eu é que. Saeme, só vou te interromper só porque está muito baixo, pelo menos para mim. Não Peraí. sei se está saindo, só para Vê se tá você melhor. não ficar. Aí, Vê se tá se melhor. continuar assim, Ah, é o tá bala. Se microfone. continuar assim, tá bala. É o microfone. Então, de modo geral, eu concluí que ninguém gosta de ser subestimado, e aí ninguém gosta de ser subestimado quando a razão é machismo. Então, acho que várias coisas que as meninas falaram em relação à vivência, algumas são parecidas, porque independente se você começou há 10 anos, há 1 ano, 2 anos, somos mulheres que somos expostas a situações machistas o tempo todo. E aí eu acho que, por mais que o Ultimate seja um esporte mixed, ele ainda tem um longo caminho a percorrer de equidade. Então, acho que o cenário pode, pelo menos para mim que começou agora e tá rolando um movimento feminino, ele tá mudando aos poucos e tá rolando conversas, mas ele ainda tem um caminho a percorrer. Eu achei engraçado porque as histórias que a Samara tá contando e que a Lika e a Lari contou são histórias antigas do Ultimate. E é bom a gente se contextualizar de tudo que a galera já fez para trazer o Ultimate até onde eu entrei. Então, eu acho isso bem interessante de saber, até porque eu tenho que me atualizar para conseguir fazer daqui para frente. As meninas foram apresentadas ao esporte muito novas, e aí o que o Maelo falou de corpos que não estão acostumados com o movimento, o meu era esse. Né? Eu tenho problema de pulmão e sempre achava que eu não tinha condição de praticar esportes. E aí um dia eu vi que se eu treinasse e tentasse chegar nesse físico, eu conseguiria. Então, é massa ver o contexto das minas que sempre movimentaram o corpo, participaram até do contexto de competição, não só relacionada ao corpo, a psicológico, né? Uma coisa que elas foram expostas.
E aí eu acho isso muito doido também. E uma coisa que eu queria pontuar é que no final elas falam a importância de ter eventos de Ultimate feminino. Então, não sei se vocês sabem, no final do ano rolou o Alastra, que foi um evento que as Malabares se esforçaram, junto com a Alice e a Malela, de trazer clínicas e um espaço de mulheres onde a gente conseguisse conversar sobre as nossas vivências, sobre até esses assuntos de como montar um time feminino, como eu consigo treinar esse time feminino que provavelmente, por o esporte não ser incentivado no Brasil e por o esporte não ser incentivado para mulheres, como que eu faço com que essas minas se sintam confortáveis nesse ambiente e queiram praticar esporte? E o esporte, no caso, é Ultimate. Então, eu fico feliz que rolou esse episódio, teve essa demanda, e aí elas mal sabiam que o Alastra ele ia acontecer, e que por mais que tenha sido um evento de final de semana, um evento com um tempo limitado, teve mina de Brasília, teve muitas minas de Uberlândia, vieram quatro minas de São Domingos do Prata, do OVNIs, então foi um torneio clínica, né, porque rolou um hatch no domingo, e aí acabou que foi um espaço dominado por mulheres, com experiências femininas, e onde a gente conseguiu definitivamente se empoderar. Então, é isso que eu queria pontuar sobre. E é isso. Estamos aí com Malabares, time feminino. Eu achei a ideia do Alastra, além do nome, fera pra caramba. Assim, aqui em Brasília teve uma época que o pessoal queria fazer um time feminino porque achava que ia ser a resposta para ter mais mulheres, né? E como eu não vivi, eu ficava na dúvida, né? Vivi, tipo, o caso que, qual que é a resposta? Não sabia, não tinha o que trazer de antes. E aí, na época, assim, eu fui meio desfavorável só no sentido, vocês querem treinar por algum motivo específico, aumentar mais o número de treino, alguma coisa. Só que aí eu falei que ia ler para justamente ver mais coisa, porque para mim o que faz ter gente são pessoas engajadas, sabe? Ter os líderes, ter alguém que está puxando, alguém que está na frente. E com a Lastra eu vi isso muito bem. E aí em Brasília acabou que assim, acho que foi feito pouquíssimos treinos, 1 a 2 na época, né? Isso acho que eu estou falando 2016, 2017. Porque faltava exatamente isso, alguém puxar, alguém pegar a frente. E não é uma coisa que precisa de experiência, precisa de motivação. Parar, ler, estudar, ensinar, né, aos demais, aplicar, fazer evento e tudo mais. Eu acho que isso tem bastante. Acho que essas são as dinâmicas que podem aumentar o número de praticantes no esporte, né? Eu acho que é um dos grandes problemas no Brasil. A gente comenta isso em vários episódios, né? Só para repetir mais uma vez, já que a gente fala em vários, né, Maelo? Que é a comunidade pequena que parece que não se esforça conjuntamente, para mim, de aumentar e fazer o esporte crescer e ficar mais conhecido. Sempre fica, sei lá, a mesma tabelinha, a mesma galera que fazer uns eventos, não integra. Mas eu acho que é isso, pessoas engajadas, formando um núcleo, você consegue que essas pessoas comecem a desenvolver gana, garra, motivação, e a galera vai crescendo e trazendo mais pessoas. Eu não acho que é só, vamos fazer uma coisa à parte para fortalecer, mas aí ninguém quer fazer, ninguém quer carregar o material, ninguém quer estudar, ninguém quer ser líder, sabe? Eu sempre penso um pouco assim. Não sei se entenderam muito bem, mas eu acho que eu sempre favoreci pessoas que eu vejo que querem tomar a frente ou ter uma proatividade, mesmo independente um pouco da capacidade. Eu vejo que assim é mais importante para o Ultimate, tamanho que a gente está, pessoas que, velho, têm a garra para fazer acontecer e querem fazer acontecer. E são poucas. Então, o negócio do Alastra achei bem legal ter vindo de Uberlândia, e não de outros lugares, porque para mim mostrou ali que o Ventopanas barra Malabares estava fazendo isso cumprindo um bom papel. E aí, como você disse, né, você tinha começado em janeiro, né, de 2019, então no final do ano já estava fazendo um evento para dando uma resposta para justamente esse problema. Achei bem bacana. Sim, o Alastra realmente foi uma ideia fantástica. Eu lembro até, falei, nossa, que evento legal, acho que eu quero ir. Falei, não sou mulher, não vou, não tenho que estar lá.
Eu acho que talvez seja até um adiantamento de uma possível sugestão para nós homens, cala a boca, deixa elas falarem, e a gente não tem que se meter em coisas que não são da nossa alçada. Então o evento é feminino, não tem que estar lá, e ponto final. Eu fiquei tranquilo com isso, estava com a consciência limpa de não participar. Então, mas foi realmente bacana, né? A gente tem mesmo, a gente fala isso em todos os episódios, como o Carolino falou, de ter mais pessoas, mais líderes. E não é fácil, porque todo mundo tem duas vidas, né? A vida do trabalho, a vida normal e a vida do teammate. E eu costumo brincar que para mim é mais fácil pela profissão, por ser professor de educação física e ter uma conexão mais clara entre as duas coisas, né? Eu também achei muito legal. Na época eu não pude ir. E boa parte da galera do Revolution estava prestes a viajar para o casamento da Ju na Colômbia. Foi também um ano de economias para o que seria ou deveria ser esse ano, por conta do Mundial. Eu queria comentar um ponto relevante em relação ao evento, foi muito interessante essa junção do pessoal de Minas com a Lika e a Malela, que são duas figuras femininas que têm bastante relevância no cenário feminino de Ultimate. Eu procuro buscar muita referência também para entender o que eu posso fazer. Acho que a ficha também caiu para mim um pouco depois de bater a cabeça algumas vezes para entender o que faria sentido ou não para fortalecer um feminino, né? No Revolution, a gente sempre ficou muito mais focado em tentar desenvolver o time, e isso num cenário que São Paulo, a maior parte dos torneios que aconteciam eram mixed, então a gente trabalhou para formar um time mixed. Tendo depois um time mixed e ao decorrer do tempo, as mulheres tendo um pouco mais de experiência, perdendo um pouco mais o medo e querendo assumir responsabilidades, querendo assumir um papel mais relevante dentro de campo, a gente entendeu que, mesmo o time tendo evoluído, as mulheres não evoluíram na mesma linha que os homens. E uma das outras coisas que eu fico pesquisando em outros cenários, eu tenho uma amiga que ela praticou rugby federada, participou das Olimpíadas e ela jogava fora também. E hoje ela ela tentou entrar em contato um tempo comigo para jogar Ultimate. Eu fiquei super empolgada, imagina, seria o máximo ter ela dentro do time, porque ela é uma figura de liderança muito forte, de organização. Eu fiz faculdade com ela, tanto que o nosso trabalho de TCC foi a divulgação de um evento de rugby tradicional que acontece em São Paulo há muitos anos. E o que ela me passou de histórico do que acontece hoje no rugby, primeiro, o rugby feminino, ele, pensando em federações, o feminino era o que tinha muito mais títulos do que o masculino, pelo menos na América Latina. Mas a exposição midiática não era a mesma. E hoje, o que ela me passou sobre o cenário feminino do rugby, porque na época, por conta do trabalho, eu acabei me aproximando muito e curti muito o esporte pelos valores dele. Eu via muita mulher praticando nesse torneio que rolou. É um jogo, como dizem, né, de selvagens, e aí adaptando, jogado por damas. É impressionante ver a força das pessoas dentro de campo e como ela é expressada dentro de campo, né? Derrubando, subindo gente para pegar a bola, enfim. Não lembro de todas as regras, mas trocando uma ideia com ela mais recentemente, eu imaginei que depois das Olimpíadas teria uma força muito maior. E não é o cenário para o feminino.
o que ela me contou que existe hoje e por que ela não foi jogar Frisbee Ultimate comigo, é porque ela está tentando trazer mais mulheres pro esporte e tentar ajudar a aumentar o número de mulheres praticando. O que acontece é que boa parte das mulheres daquela época tiveram que parar por algum motivo, né? É um esporte também de bastante contato, então imagine-se que se você não pode jogar por tanto tempo, não sendo a prática para você ganhar a vida, né? E aí o foco que ela deu, porque eles enxergaram o resultado, era investir nas mulheres, nas meninas com 14 anos. Então, todo o esforço que ela tem hoje para conseguir tornar o esporte tão forte no cenário feminino como já foi no passado, ter um contato muito próximo com escolas. Porque depois que você passa para o sub-18, essas mulheres elas estão numa transição, então passa da escola para a faculdade. E numa tentativa do Revolution também de trabalhar com adolescentes nessa transição, foi também um pouco frustrada porque a gente perdeu todo mundo, assim, ninguém podia mais participar dos treinos ou de torneios de desenvolvimento porque estavam entrando na faculdade e precisavam focar nisso. Então, ela focando nas garotas de 14 anos e tendo uma proximidade com as escolas, ela consegue ali já tornar a ideia de o sentimento, e o que ela me coloca eu não trabalho tanto forte em relação à pegada do jogo forte, sabe? O treino, ele é muito mais baseado nos valores do esporte, para tentar atrair essas pessoas para o espaço e fazer com que elas se apaixonem pelo esporte, para que então elas queiram continuar nisso por muito mais tempo, e independente se ela está numa transição de faculdade, de escola para faculdade, ela ainda queira lutar por aquele espaço, para que o esporte, enfim, perpetue na modalidade feminina. Então, eu gosto de... Achei interessante ter esse espaço para conversar, não só para discutir o cenário atual, mas tentar trazer algumas referências de fora também e compartilhar com vocês um pouco das coisas, das informações e soluções que eu vou buscando, né? Antes de realizar esse podcast de hoje, quando a gente recebeu o convite através da Natasha, para definir quem viria falar, a gente resolveu se juntar e conversar um pouco, entender um pouco as nossas frustrações dentro de time, entender o que deu certo, o que não deu. E eu vou tentar exatamente fazer isso, trazer o que eu tenho de conhecimento, não só por mim mesmo, não só pelas minhas práticas, mas também do que eu consigo de relatos de pessoas tanto do Ultimate quanto fora do Ultimate. E eu sou assim, eu sou bem fã, foi mal, mas eu sou bem fã de rugby, a gente já comentou uma, duas vezes aqui. Eu acho que ele é bem similar ao Ultimate. Eu acho que no Brasil acho que podia ter mais interações rugby Ultimate. O que você acha, Marilo? O que eu ia dizer, sim, eu concordo. Isso tem a similaridade, sim. Eu acho que o principal apesar do rugby ter juiz, o respeito que os atletas de rugby têm pela figura do árbitro é bem diferente do que a gente vê em outros esportes. O juiz apita e eles respeitam, odeiam, querem matar o juiz, mas respeitam e ponto final. Então, essa similaridade é bastante significativa na minha opinião. E o que eu ia comentar, na verdade, do que a Samara falou é o que eu digo, escola é o lugar para a gente reverter esse quadro. A gente tem muitas dificuldades, na verdade, Samara, o que a gente vê dentro da educação física, todos os estudos que a gente tem, essa transição ela é significativa antes até da escola para a faculdade, porque a gente tem, quando a gente fala sobre questões de gênero, sobre a expectativa social
da sociedade, do que se espera que a mulher faça, que a menina faça, ela já gera influências negativas nas meninas antes dos 14, antes dos 12. Então, se a gente não der oportunidade para as crianças, dentro da escola, gerarem uma boa relação com a atividade física, quando ela chegar nos 14 anos para tentar alguma coisa com rugby, ou quando ela tiver a sorte de entrar num time como o Revolution, que quer tentar trazer essas pessoas nessa transição da escola para a faculdade, não adianta, porque elas já estão com um passado histórico, elas já carregam um histórico de opressão, de negatividade, de que a mulher não pode participar de atividade física, que já se perde. Aí vai chegar com 20 anos, com 25 anos querendo começar um esporte, e não é nem que ela não sabe jogar, é difícil, é porque ela não teve uma boa oportunidade para aprender a correr, para aprender a saltar, para ter os movimentos básicos mesmo. E isso é um negócio que me deixa maluco e é o que eu mais tento me esforçar para mudar, dando aula para Fundamental 1 com criança de 6 a 10 anos. E aí acho que a partir disso, a gente pode partir para essas outras perguntas que a gente já pensou em fazer e caminhar para essas ações práticas que a gente pode fazer, como você comentou, Samara, de novo, de o que a gente pode fazer a partir de agora, ou a partir desse momento, para gerar alguma mudança específica. Porque filosoficamente, historicamente, essas discussões já acontecem há muito tempo, e elas vão continuar acontecendo, mas eu acredito que para a gente hoje, o ideal é começar a focar no que a gente pode fazer, o que a gente pode mudar, sabendo que já tem essas dificuldades sociais, históricas, filosóficas todas dentro da educação física. E aí, Carlinhos, se você quiser puxar essas perguntas, as próximas perguntas, manda ver. Chegou minha hora de brilhar. A hora que a Vivi me mandou mensagem, falou, termina as bases, vai ter polêmica. É hoje. Eu tenho 4 aqui. Leve. Umas são rapidinhas, despacho. Outras já são mais demoradas aqui, velho. Agora vai. Olha só. Vocês pediram, né? Cadelino, vai ter pergunta? Claro que vai. Envia antes pra gente saber. Nunca, jamais. Aqui as perguntas são tudo auf der Sprung. Já que eu não posso falar inglês, vamos meter nos outros idiomas. É aqui no filho. É aqui no filho do Brasil, sei lá. Seguinte, vou mandar a primeira aqui. Não tem ordem nem importância, tá, galera? São algumas perguntas que vieram de conversas, ou de bastidores, ou de anos jogando, que eu captei, já escutei, tentei condensar em perguntas que possam ser geradas em respostas, não tanto uma questão, de onde veio, quem comentou, mas assim, uma delas que eu vou perguntar para a Samara, vamos ver se ela consegue me responder, dar uma esclarecida, o que ela pode dizer. Escutei, já ouvi falar, tem um negócio, bom, não vou dar minha opinião depois, né? Mas seguinte, a frase que eu bolei aqui para a pergunta era: as mulheres em geral se comprometem menos aos esportes. Você acha que isso é uma verdade, Samara? Porque assim, eu vejo que essa pergunta está sempre atrelada ao problema que nem a maioria social, histórico, as crianças, os jovens, não têm oportunidade, ou seja, a gente está, vamos supor assim, um homem treina 30 anos, ele treinou 30 jogando esporte, a mulher começou mais velha. Então o pessoal sente que, por ser o hobby, ultimate, as mulheres em geral se comprometem menos ao esporte. Você acha que isso é uma verdade? Ao esporte em si, não sei. Para esse podcast, eu trouxe algumas pesquisas alguns dados de pesquisas que eu faço. E tem, eu acho que esse eu não mandei para vocês, mas eu vou trazer um dado de uma pesquisa do IBGE, que é o seguinte. Ele fala, deixa eu pegar aqui o recorte. O relatório destaca que a prática esportiva por mulheres é de 40% inferior ao homem. Isso numa pesquisa realizada pelo IBGE, acho que é de 2015. Eles constataram que a maioria dos praticantes de atividades físicas, os principais esportes praticados por homens é o futebol, ciclismo, luta, atletismo, enquanto as mulheres, o principal esporte é balé, ginástica rítmica, caminhada e academia. E aí o recorte vai continuando. Dessas pessoas que praticam alguma atividade física,
quando perguntado qual é a quantidade, as mulheres praticam atividade física mais vezes do que o homem. Então, pode ser que nessa pesquisa esteja atrelado ao esporte. A gente tem um número maior de homens que praticam esporte por conta da pelada de fim de semana. E aí você tem muito mais homem fazendo isso. No entanto, a mulher ela tem uma frequência maior na prática de esporte, na prática de alguma atividade física, não necessariamente o esporte. Porque essa pesquisa ela também faz um outro recorte, e deixa eu tentar achar aqui, para entender quais são as motivações que as pessoas têm para praticar alguma coisa. Tipo assim, tu tá dizendo que tipo, a mulher em geral tá mais relacionada com atividades físicas frequentes. Aí você tá separando esporte de atividade física, uma parada assim? Eu tô dividindo, mas a pesquisa ela também fala que homens praticam esporte, e aí aqui tem um recorte para esporte, sim, atividades que tenham a participação competitiva. Então, os homens, de um número de 5,7 milhões de pessoas, que disseram que praticam alguma atividade competitivamente, 945 mil pessoas são mulheres, contra 4,7 milhões de homens. Então, mas aqui o recorte que eu quero trazer é, primeiro, falar que mulheres não são comprometidas com alguma atividade que seja caminhar, está errado. De fato, por uma questão social, cultural, que o Vitor colocou no começo, a gente tem incentivo para a prática esportiva, assim, é ridículo comparado a uma criança mulher e um menino. E isso é, sim, talvez eu quero não tentar virar muito para essa questão de criança, de família, porque eu vivo isso quase que o tempo todo aqui em casa com as garotas, mas é porque eu e a Cristiane, a gente conversava muito sobre isso, porque, assim, colocar um ser humano na Terra já é uma puta, desculpa a palavra, mas é uma puta responsabilidade. A gente, por si só, como mulher, tentando se inserir no ambiente esportivo, a gente sabe quais são as dores. E a gente não quer replicar isso para as nossas gerações que vêm, né? Então, aqui em casa, se a gente contar a quantidade de boneca que as meninas têm, cabe em uma mão e ainda sobra dedo. Agora, se a gente vê a quantidade de bola que tem muita bola, elas têm muita coisa para brincar, para correr. Porque, vamos falar em sensações, né? O que uma boneca desenvolve de sensação? O que uma bola desenvolve de sensação? A bola vai quicar de um jeito diferente, ela tem tamanhos diferentes, ela vai correr para um lugar, ela pode jogar com a mão, ela pode chutar, ela pode... Se for uma bola do tamanho dela, que elas têm uma gigante aqui, elas vão pular por cima. Então, tipo, é completamente diferente. E essa provocação que eu queria tentar trazer aqui, não é que é culpa das mulheres, não é falta de comprometimento, é qual o incentivo que elas tiveram. Então, a gente vai acabar indo para aquela linha filosófica, e eu não sei se o Vitor quer que a gente invista mais tempo nisso, mas respondendo a sua pergunta, eu discordo. Dizer que a mulher não tem comprometimento com o esporte em si, eu discordo. Tanto que tem algumas outras amigas minhas que eu tento entender por que elas não praticam esporte, porque elas são super competitivas num jogo de baralho. Mas por que ela não vai para a prática esportiva? E a resposta é, porque eu não quero pagar mico. Porque eu acho que eu não vou ser boa o suficiente. E elas não querem se arriscar a algo que elas nunca tiveram incentivo em arriscar. Sim, eu concordo pra caramba. Eu fico muito puto quando alguém fala que, sei lá, o futebol feminino é mais palha, neguinho corre devagar. Não corre devagar, é velocidade. É menos competitivo. Não, todo mundo quer ganhar, e às vezes quer ganhar até mais. Então, falar de compromisso, competitividade, garra, cara, pra mim isso tudo aí é uma das maiores baboseiras que dá pra falar. E eu acho que cada vez mais as pessoas as mulheres, né, têm se comprometido mais em praticar esporte, já que você dividiu aquela hora de atividade física, praticar mais esporte, porque tá abrindo, tá acontecendo mudanças, né, no seu passo aí.
Mas acho que elas estão sim querendo cada vez mais ter o objetivo de ficarem boas, praticar e ficarem boas. Eu concordo com você. Acho que isso é um papo que ainda ocorre, mas acho que cada vez está assumindo mais, ou pelo menos as pessoas, como você deu uma resposta clara, velho, vamos parar de falar disso, que isso aí é outro problema, mas o pessoal continua querendo ficar, né? Mas é isso. Eu acho que não é nem parar de falar sobre isso, mas é a forma como a gente olha para isso e como a gente decide agir sobre isso. Eu eu vou tentar não me estender, mas eu queria colocar um recorte sobre uma atividade do Revolution que a gente fez numa escola. Dando essa pausa aqui, eu queria entender se é ok eu continuar. Se vocês quiserem cortar também isso, não tem muito problema, tá, gente? Mas é que eu queria colocar e aí vocês decidem se vocês deixam na edição ou não. Tá. Pode falar, porque eu tô pensando exatamente isso agora, mas eu acho que a gente vai tentar botar realmente as práticas. Mas se for um exemplo que tá atrelado, fala demais. Tem que compartilhar essas coisas para o pessoal aprender. Beleza. Então. Só uma coisa. Desculpa, Carolina, acho que é uma ideia que eu tive agora. A gente pode, de repente, condensar o episódio em um só, mas a gente divulga todas essas histórias, porque apesar do episódio acabar ficando longo, capaz de dar 2 horas, mas a gente, de repente, condensa em um menor, de 50, 1 hora que seja, e divulga esses pequenos recortes, até para usar a mesma palavra que você tem usado, Samara, porque essas histórias são muito boas, essas coisas têm que ser divulgadas. Então, taca-lhe pau, se precisar a gente corta, mas a gente divulga de outra forma. Beleza. Tá, então, no ano passado, a gente foi divulgar o Ultimate numa escola particular. A gente foi divulgar o Ultimate num fim de semana que a escola já tinha uma programação pré-definida, porque aquele fim de semana a proposta era juntar pais e filhos para a prática de dinâmicas, e algumas delas envolvendo esportes ou alguma brincadeira. E um dos integrantes do Revolution estudou nessa escola, e aí ele pediu para a gente ir lá falar um pouco sobre o Ultimate e tal. E aí a escola abriu espaço de 1 a 2 horas para a gente ensinar um pouco e aplicar algumas dinâmicas. A dinâmica, quando depois que a gente apresentou o Ultimate, a gente abriu espaço para as pessoas tentarem fazer alguma prática. E uma das atividades para o qual eu queria trazer um relato, ela era uma atividade bem simples. Então, tinham times separados, e esses times iam competir entre si. E isso era uma proposta do fim de semana. Dentro desses times não havia separação de pai, mãe, se era criança pequena, de 10, 12, 3 anos. Não tinha essa separação. Então, estava tudo misturado. E a atividade que foi aplicada era... cada grupo tinha uma fila de pessoas, uma de frente para outra. E, basicamente, você tinha que passar para a pessoa e a pessoa do outro lado pegar o disco. Depois que ela pega o disco, a outra pessoa do lado vai fazer a mesma coisa, passar e a outra tem que pegar. Se a pessoa não passou direito ou a outra não pegou o disco a dinâmica parava ali nelas e ela só avançava para aquele grupo concluir a quantidade de passes até o último da fila, se ela conseguisse concluir. E aí a gente deu um tempo para as pessoas terem um pouco de experiência com disco antes de começarem a atividade competitivamente, digamos assim, entre os grupos. E tinham 2 meninas que estavam de canto muito, ai, nossa, eu não vou conseguir, eu não sei, nunca peguei nisso e tal. E eu vi aquilo, falei, vou tentar encorajar elas, né? E aí falei, não, é muito simples, ó. E aí fiquei lá incentivando, elas começaram ali meio tímidas e continuaram, né? E aí eu continuei andando para ver se eu via mais algum caso de gente com dificuldade. E ali perto delas também tinham outras garotinhas super empolgadas, brincando ali com o disco e tal. Eu achei muito legal elas serem receptivas, inclusive de aceitarem a minha ajuda.
beleza, continuei, andei pelo espaço. Quando eu voltei, eu falei, ué, cadê as meninas que estavam aqui? Elas não estão indo lá para os grupos que estão se formando para jogar? Aí a Natasha falou, não, elas estão ali na arquibancada. Eu falei, ué, mas elas desistiram? Ela falou, na verdade, não. Foi um cara do time de vermelho lá, que era o mesmo time delas, ele tirou elas daqui, ele falou que era melhor elas irem para arquibancadas, porque elas não iam conseguir concluir a prova. Então, assim, era uma atividade de fim de semana de brincadeira entre pais e filhos. E um cara tira essas garotas que estão ali tentando desenvolver alguma prática nova, ou mesmo desenvolver simplesmente a sua timidez ou o medo de errar. E ele tira elas, ele não incentiva elas, sabe? E tirou, inclusive, outras garotinhas menores. Mas você não vê essa mesma censura, digamos assim, em relação aos meninos. Então, você tinha garotos bem novinhos ali, mas não tinha uma representatividade tão grande de garotinhas novas. E, poxa, no máximo que você ia ganhar era um parabéns, sabe? Então, é nessa atividade, nesse tipo de atitude que a gente tem que agir. E aí eu fiquei muito brava. Eu falei, olha, a próxima atividade, fui falar com o pessoal que estava organizando a dinâmica, falei, olha, aconteceu isso, não foi legal, e a gente tem que fazer alguma coisa. Eu quero ver as mulheres, de fato, assumindo esse espaço. Porque olha a quantidade de mulher que tem aqui e onde elas estão. Elas estão na arquibancada. E não é esse lugar que a gente quer que elas estejam. E aí a gente bolou uma outra atividade que só eram mulheres. Então, elas tinham que acertar um alvo com um disco. E elas foram meio tímidas, tinham outras que iam com muita confiança. E é isso que a gente tem que observar, sabe? E agir em cima, mas não censurar, não dizer esse não é o seu espaço. Então, esse é o meu relato. No Up, a gente, quando as mulheres aqui falaram que tinha algumas que iam para o Tufas, por exemplo, eu já estava pronto para adaptar o treino para que tivesse a mais ênfase nas mulheres e que os caras fossem só os corpos lá em campo presente, para justamente, se a gente não tem torneio, não tem nada, bora botar a galera para treinar e ficar bombada, né? Mas muito bom. Agora que você falou em timidez, aquelas duas aí que estão no episódio e não estão comentando, estão só de orelha. Tá achando que vocês vão escapar, né? Tô só de orelha aí, escutando, tô de olho. Mas já tem uma pergunta aqui, uma pergunta aí é para você mesmo. Posso dar um adendo no comentário anterior, antes da gente passar para a próxima? Eu fiz algumas... Fui pensando em várias respostas para concordar e talvez adicionar a Samara. Que é essas mesmas pessoas que... interrompem as mulheres e censura essas ações que elas estão querendo participar e às vezes só precisam de um empurrãozinho, são as mesmas pessoas, eu me arriscaria a falar talvez, já que a pergunta é empírica, eu vou falar uma experiência, talvez essas pessoas talvez sejam homens que falam que as mulheres em geral não se comprometem com o esporte, sendo que não rola um esforço geral de trazer essas mulheres. Então, eu assumo que essas mulheres não têm comprometimento com o esporte e eu anulo elas já. E eu nem tento trazer elas e ensinar, porque eu acho que o homem está sempre com o direito de errar e a mulher já tem que chegar lançando, arrasando, correndo, porque ela tem que se destacar de alguma forma e ela não está apta a aprender. Ser, talvez, ruim é uma palavra pesada, mas ter essa fase de desenvolvimento, né? Então, é dizer que às vezes as minas têm vergonha de lançar em dupla, porque acha que vai atrapalhar o desenvolvimento da pessoa que está ali na dupla com ela, que talvez tenha um pouco mais de experiência. Então, acho que essas mesmas pessoas que assumem que essas mulheres não têm comprometimento são as que censuram elas quando elas querem tentar. Então, é isso que eu queria dizer. Eu fico brava. Não, também achei inteligentíssima sua observação. É mais ou menos como eu já tinha o pensamento quando escutava e tentava responder na época, né? Mas vamos passar a próxima pergunta aqui, que ela é boa também. Isso aqui vai para Vivi. Vivi, claro, as outras também podem comentar, responder. Não fica aí só das orelhas, não.
Uma pergunta também, mais ou menos nessa direção. Como que uma pessoa, no caso de vocês, né? Como uma mulher, um pequeno grupo de mulher, ela pode mudar um grupo? Exemplo, ou como ela, e qual seria um método saudável? Aí, fazendo a contextualização leve, tipo assim, o time tem uma cultura ruim, sei lá, todo mundo se desrespeita, ou xingam muito, ou tem muitos casos de machismo, ou o próprio grupo do WhatsApp, neguinho bota muito meme, eu posto umas coisas viajadas, o pessoal não se respeita, a zoeira tá liberada demais. Como que uma pessoa, mas aqui hoje o episódio é mulheres, como que uma mulher pode mudar um grupo desse? Existe um método saudável? Então, a gente está justamente nessas últimas semanas, dentro do Ouroboros, pensando muito a respeito disso. Porque, assim, a gente não estava com voz tão ativa, né? Não estávamos tomando tantas iniciativas, e aí começa a acontecer aquelas coisas absurdas, né? Alguns comentários assim que a gente, justamente, aqueles machistas que a gente fica, nossa, a pessoa teve mesmo a cara de pau de falar isso. E aí a gente, de uma forma saudável, né, vai puxando aquele pilar da comunicação respeitosa, do espírito de jogo. A gente se reuniu entre si, as mulheres do grupo, e começou a comentar os casos, né? Poxa, por que isso está acontecendo? Poxa, porque eu não estou me sentindo tão confortável de receber, de passar, de chamar, né? E, assim, justamente trabalhar melhor a comunicação dentro do grupo. Às vezes, as pessoas que estão cometendo isso, elas não têm a consciência plena, né? E se elas têm essa consciência, né? Por que elas não tendo uma atitude diferente? E aí a gente começa a trabalhar melhor os hábitos. A gente está tentando implementar o sistema de feedback, né? Um homem marcando uma mulher marcando outra mulher, enfim. E não está acontecendo algo bacana, a gente para o jogo, né? Naquele momento, e faz um pequeno tempo de espírito e tenta esclarecer a situação. E depois complementa, né, na roda de jogo final, roda de espírito final. E, assim, é um dos métodos possíveis, né? A gente está tentando idealizar formas também de se posicionar melhor, ter uma voz mais ativa e fazer com que essas objeções sejam levadas adiante e fortalecendo justamente esse feminino para que elas sejam menos desinibidas, menos desinibidas, não, mais desinibidas. Isso. E, assim, vai ser de uma forma saudável? Eu espero que sim, né? Porque nem sempre as pessoas gostam de ter seus defeitos apontados. E justamente a gente tenta levar isso trabalhando o espírito de jogo para que a gente tenha um ambiente mais salutar, para que todo mundo saia ganhando no final. Boa. Massa. Alguém quer comentar alguma coisa em cima? Ou tem mais? Acho que não, por enquanto é isso. Eu tenho um pequeno comentário a fazer de como, pelo menos na escola, o grande problema na verdade, o grande problema são os pais. Putz, como que, nossa, meu, que eles só fazem merda, com perdão da palavra. Eu costumo brincar que eu tenho muito mais problema com os adultos na escola do que com as crianças, porque se eu mexer só com elas, perfeito. Ou se os pais fossem sempre igual a Nilau e a Cris, que vão colocar as meninas deles para jogar qualquer coisa e dane-se, nossa, eu tava no céu, meu. Mas aí eu pego lá a criança de 8 anos que já tem um baita medo de futebol, não quer jogar de jeito nenhum porque o pai ou a mãe falou que não pode jogar. Meu Deus do céu, parem de fazer isso. Pais, adultos, pessoas que um dia vão ter filhos, a galera do Ultimate, deixa essas crianças jogar o que elas quiserem. Deixa elas brincarem com o que elas quiserem, porque vocês que acabam atrapalhando o desenvolvimento das pessoas. Tá lá a criança que quer brincar com a bola, a Samara já falou, dá a bola na mão das crianças, elas vão jogar, meu, vai chutar, vai bater a bola no chão, vai jogar a bola na parede, a bola vai voltar na cabeça e tudo bem, deixa as crianças brincarem, pelo amor de Deus. Eu acho, assim, por mais que a pergunta seja direcionada para nós mulheres, eu acho que a responsabilidade de
tornar o ambiente de esporte confortável para todos tem que ser dividida também. Tipo, o que mulheres podem fazer para mudar o grupo? Essa responsabilidade, ela tá direcionada só para a gente? Nós, mulheres, que temos sempre que ficar se esforçando muito para ter o nosso espaço, acho que os homens também poderiam ser um pouco mais responsabilizados por coisas que acontecem nesse grupo. Então, tem que ser didático, tem que conversar, mas também tem que colocar a responsabilidade na mão desses homens. Eles precisam tornar esse ambiente receptivo e trazer as mulheres para aprender. Rolou essa conversa com o Ventopanos o dia que a gente falou, todos nós precisamos se esforçar para que o Mixed se desenvolva. E para o Mixed se desenvolver é trazer mulheres, porque não adianta a gente ficar jogando num torneio onde se pode 21 pessoas, o mínimo de pessoas, de mulheres nesse torneio é 4, 6. Então, assim, cadê os homens se responsabilizando também de não ter mulheres nesse espaço? O que eles fazem? O que durante o dia a dia do treino você está agindo que não faz com que essas mulheres se sentem confortáveis nesse espaço? Não é uma responsabilidade exclusivamente feminina porque a gente se conhece. A gente se conhece, esse espaço ele tem que ser criado entre nós, porque o feminismo ele tá ali para nos unir. Mas não é uma responsabilidade exclusivamente nossa. Eu acho que vários pesos seriam retirados de nós, mulheres, se esses homens conseguissem, olha, traz essas mulheres, vamos fazer esse ambiente se tornar confortável. Então, temos que fazer isso, sim, as mulheres se unem, e é isso que é bom no empoderamento, mas os homens precisam também se responsabilizar desses momentos que é ruim, sabe? E não se sentir mal de, às vezes, receber um puxão de orelha. Porque eu, Saemi, Samara mulher, Vivi, sabe como é ser. Então, nos escute, saiba o que a gente está vivendo e faça com que esse ambiente seja bom para se viver, porque a gente sabe que não é. Em vários contextos, né? Agora a gente está falando de esporte. Me cortem se eu estiver sendo brava. Não, mas é isso mesmo. Eu acho que acho que você falou tá perfeito. É uma parte de alguém, mas acho que jogar a parte para o outro lado também. Só que eu acho que uns que importam muito, que é o que eu mais cobro, é dos líderes. Não tipo, o capitão ou o treinador. As pessoas são vistas como líderes. Eu não gosto da pessoa que simplesmente fala, não, cara, eu tô aqui pelo jogo, nada mais não me importa, eu não vou mudar as pessoas, eu quero só saber de jogo. Eu quero só saber só de luta, faço basquete, eu quero saber de basquete, nada mais me importa. Não, acho que tá errado, todo mundo tem que estar botando em todo mundo, e eu acho que são os 3 pilares para você ter uma cultura de equipe boa, é todo mundo poder conversar, então os capitães estarem sempre atentos, fazendo feedback, orelha aberta, saber chamar a atenção, as mulheres e os homens, cara, passei do limite, não passei, conversar, chamar alguém no canto, falar, ter a auto-reflexão, né? Sim, e quando perguntar, estar pronto para ouvir, né? Porque não adianta também perguntar, nossa, como vocês estão, mulheres? Qual que é a sensação de vocês em relação ao time? E não escuta. Pergunta só porque alguém falou, só porque algum coaching life falou que tem que escutar as mulheres. Mas aí pergunta e não ouve, não adianta nada. Concordo 100%, a gente tem nossa grande parcela de culpa e de responsabilidade, sim. E aí, puxando para a última pergunta, já que a Saime foi a última a falar, ela já está aí com o mic aberto, tá com a garganta quente. Se você pudesse fazer alguma coisa diferente quando você entrou no Ultimate, o que seria? Coisas que você queria saber mais cedo, para a gente ir para o final do episódio. E aí vale para todo mundo, mas a Amy pode falar primeiro. Acho que eu voltaria muito tempo atrás e teria praticado esporte muito mais cedo. Para que o dia que eu descobrisse esse esporte que, assim, viciada. Eu joguei, enquanto não tinha isolamento, eu joguei ininterruptamente. Então, acho que eu mudaria muito mais atrás. Eu acho que eu queria que talvez meus pais tivessem me incentivado mais, tivesse rolado esse empoderamento dentro de casa, igual rola com as meninas da irmã da Samara. Então, eu acho que eu voltaria nesse tempo. E se eu pudesse mudar uma coisa no meu tempo de Ultimate, é ter tido menos vergonha, definitivamente. Eu tinha vergonha de correr, vergonha de lançar, eu nunca tinha tido contato com um disco, então
é muito mais difícil a adaptação, eu acho. Então, acho que eu mudaria minha vergonha, porque o Ventopanas, ele, aos trancos e barrancos, porque a gente tem que sempre estar se alinhando às expectativas, é um time extremamente receptivo, e eu tive o privilégio de ter contato com as minas do Ventopanas, e elas são ótimas. E parece que com a vinda do Malabares, né, o Malabares ele não existia desde sempre, tinha o Lasticas, que era o time anterior a esse. Então, ter entrado com o nascimento do Malabares, parece que portas se abriram, sabe? Eu comecei a pensar em Ultimate para mulheres, comecei a pensar em Ultimate como organização. Então, acho que mudaria minha vergonha, mas sou grata por ser rodeada de pessoas ótimas, né? Homens e mulheres, mas mais que tudo, o Malabares é tudo para mim. As minas são muito fortes, todas se unem por ser mulheres e cada uma consegue acrescentar alguma para outra, seja do mundo, né, das nossas experiências fora e dentro do campo, isso fica muito mais forte e é isso, eu acho que definitivamente grata e mudaria minha vergonha. E tu, Vivi? O que eu faria diferente? É isso? É uma coisa que você queria ter sabido, é assim que fala, mãe, você queria ter soubedo que mais Ai, cedo meu quando entrou no Deus. Ultimate. Gente, é uma habilidade que eu desenvolvi ao longo do Ultimate, ao longo desses 2 anos, foi justamente o layout. Eu queria muito ter tido uma base antes de como cair adequadamente, porque o que eu ralei o joelho, quilômetros de pele, desculpa por isso. E assim, eu acho que a gente tendo uma base melhor, né, de até mesmo como cair, né, eu queria ter sabido melhor o timing certo, às vezes, de pegar o disco antes, eu acho que teria me ajudado a ser uma jogadora muito melhor agora. E eu queria ter aprendido um pouquinho mais de estratégias, porque hoje em dia eu vejo que a minha visão de jogo ainda está muito limitada, e se tivesse tido uma iniciação assim, com um plano tático mais forte, acho que talvez hoje em dia já teria andado o caminho maior. Mas, né, tá muito recente ainda, 2 anos, e acho que Boa. o Ultimate vai me acompanhar ainda por muito mais tempo. Eu quero ver esse esporte indo muito mais longe. A nossa comunidade ainda está muito pequena, né? Tem que chegar na casa dos milhões ainda. E assim, inclusive nessa de o que a gente gostaria que fosse diferente, aqui em Manaus a gente está com a iniciativa de Adote Seu Novato, que justamente ajuda, né, quem está chegando agora. Por exemplo, eu cheguei no Ultimate porque todo ano eu fazia algo diferente da minha vida. Em 2018 tinha chegado em agosto, não tinha tentado nada diferente, aí eu, bom, vou iniciar o Ultimate. Não conhecia ninguém, nunca tinha visto esse esporte na vida, e eu tinha percebido que dentro do time já tinha aquela panelinha, né? Isso acho que foi uma certa dificuldade que eu tive que superar e me segurar para não ter deixado no início também. E com essa iniciativa Adote um Novato, né, a gente já começa a criar aquele vínculo do veterano com o novato em afinidades, né? E isso provavelmente vai conseguir prolongar mais e facilitar a estadia do novato, né, do iniciante no time. E até mesmo para tirar mais dúvidas, né, para que ele se sinta menos isolado. E eu espero que isso ajude realmente de uma forma prática. Porque eu queria ter tido isso no início. Se tivesse um canal no YouTube, hein, Maelo, que falava sobre análise de jogo, fizesse Ai, ai, ai. observação de estratégia. Mas olha só, pode análise aí, velho. Chegou para os seus problemas, É, Vivi. tá, Bom, e tá tu, muito Samara? recente, hein? Realmente, você acha que seria, a pergunta para mim seria isso, né? Se eu pudesse ter feito algo diferente, já teria entrado no Ultimate, começado no canal no YouTube, começado o podcast em 2013. Ó, seria interessante, hein?
Só queria dizer, antes de puxar a Samara para responder a mesma pergunta, que de 3, 2 já falaram que na parte escolar, se pudessem, teriam mudado algo lá atrás, na base, na escola. E eu insisto, vamos continuar fazendo a mudança pela escola. E eu também gostaria de ter sabido, de saber cair melhor, porque eu não teria que ter operado meu ombro, mas tudo bem, segue. Não é tão diferente das outras meninas. Tem muita coisa que eu levaria. Então, com certeza, treinamento físico. Eu detesto muito academia, eu acho muito chato. Mas tendo um treinador hoje, como treinar na Mover-se com o Alex, é uma relação de treinamento e entendimento sobre o seu corpo, sobre o movimento, completamente diferente de outras experiências. Então, eu queria ter tido esse tipo de instrutor logo no começo, para mudar minha visão sobre a prática não necessariamente de musculação, mas de fortalecimento do corpo e a importância disso, porque eu também tenho os 2 ombros, eu não cheguei a fazer nenhuma cirurgia, e eu espero que com o que eu faço hoje eu não chegue a este ponto. Mas essa certamente é um dos pontos principais. Eu com certeza não teria tido. Eu com certeza não teria a ilusão de que treinar com homens é o que vai fazer o feminino evoluir, porque não é. Teria ter tido a ciência de que ter um espaço feminino vai fazer com que eu entenda quais são as minhas limitações, quais são as limitações da minha companheira, como de fato observar a mulher para desenvolvê-la, e eu também conseguir me desenvolver dentro das dificuldades que é passar para um alvo menor ou para uma pessoa que talvez não corra tanto. Então, talvez eu passaria mais discos de baixo, teria mais quebras interessantes, talvez eu teria um domínio melhor do disco, não sei, eu acho que são reflexões que hoje eu tenho por pensar num jogo feminino, assim, só entre mulheres, sem a facilidade de jogar com homem. Para mim, isso é uma ilusão. Treinar com homens vai desenvolver mais mulheres? Isso é uma ilusão. Eu cheguei a essa conclusão, acho que muito tarde. Basicamente, quase que no ano passado. E esse ano não dá para fazer nenhuma ação em relação a isso, então fica um plano futuro. Em relação a desenvolvimento de time, a gente bateu muito a cabeça com o desenvolvimento do Revolution. A gente conseguiu entender quão sensível é qualquer mudança de objetivo do time, que naturalmente seleciona quem fica e quem sai. Então, ter toda essa ciência ali no passado para conseguir manter as mulheres que passaram pelo time e que não continuaram, seja porque se machucaram, seja porque também passaram por uma transição para ser mãe, ou por alguma transição, enfim, que seja outra de vida, que eu pudesse talvez tentar, dentro do que eu sei hoje, que faz com que uma pessoa se mantenha numa equipe, que eu consiga encantar o time, vender a proposta do time, com certeza eu teria aplicado isso no passado. Fera, eu acho que, respondendo rápido, que a ênfase é mulher, mas eu queria ter soubedo quando eu entrei em 2013 que eu ia virar um treinador, coach ou um líder assim. Eu queria ter entrado mais de cabeça no Ultimate. Eu só fui treinar de verdade ali 2014, final 2015, quando eu já devia ter aprendido mais coisa. Mas é isso, galera. A gente sempre obrigado por ter respondido essas perguntas. Eu tenho uma bônus aqui, aí vou fazer só uma pequena pausa aqui para explicar para vocês.
que eu tava conversando com o Maíla aqui em off, né, para vocês? Eu pensei em fazer o episódio, sei lá, achar um tempo bom, e aí fazer o episódio 18, que seria respostas, tal, normal, como a gente tinha pensado, e aí fazer o 18 gemas, que aí seriam assuntos que eu acho que pode ser só um episódio. Exemplo, Samara, o só da gravidez, que eu achei massa pra caramba, aí eu e o Maíla a gente pode botar aqui, sei lá, falar os nomes dos vídeos, falar, a gente pode depois, numa edição, a gente poderia publicar um conteúdo extra. E aí, só para citar um exemplo, né? A gente tentando buscar lá o tempo do episódio normal. E aí, essa pergunta bônus entra mais ou menos nisso, porque eu vou Ficou perguntar. mudo Vocês... pra mim. Cortou? Voltei. Cortou. Caiu, mas não machucou. Tô bem. Então, assim, eu vou fazer uma pergunta agora, que é uma pergunta bônus. Quando eu falei que eu tinha três, eu menti. Eu menti. Eram quatro, tá? Mas aí vocês respondem do jeito que você quiser, e aí a gente vai sempre avaliar se entra numa gema ou não. Mas a pergunta, na verdade, é mais assim, eu quero um depoimento, uma opinião de vocês. Há muitos anos que eu vejo esse site, Maelo, eu fico na dúvida, quão completo eu falo a informação prévia, eu só leio a Não, parada. informação incompleta. É mais fácil ler, que é mais fácil, é assim, a gente vai ler uma descrição sobre a Beleza, categoria beleza. feminina. Capite. Galera, É, seguinte, eu vou ler aqui a descrição da categoria feminina para vocês e vocês me dão um feedback na pergunta bônus que eu deixei escondida. Vocês me dão um feedback, o que vocês acham? Categoria feminina. Isso aqui eu estou abrindo aspas, tá? É uma citação. Categoria feminina, 2 pontos. Aqui você vai ver um mundo belo, lindas, divertidas e cheia de garras. As meninas do frisbee embelezam o esporte e mostram que a mulherada joga com muita determinação e empenho. É isso. Tá, você quer... Gente, Eu não entendi exatamente qual é o propósito. Cara, então, há muitos anos que eu vejo. polêmica. Cara, há muitos anos que eu vejo isso, sempre achei muito bizarro quando você compara, abre aspas, outra citação. Eu vou falar masculina. Categoria Open, energética, atlética e encorajadora. Os homens jogam um lindo campeonato com belos lances e muita correria. Vale a pena assistir um jogo Imagina. masculino para entender o real significado da palavra ultimate. E categoria feminina, Beleza. repetindo. Oi. Entra justamente naquela frase que a Samara tinha mandado, né? A categoria feminina é um jogo feio ou justamente um jogo diferente? E é justamente isso, sabe? Por que vem um jogo feminino como algo feio? Porque tá mostrando aquelas características fortes da mulher, né? Tá mostrando ela com sangue nos olhos, tá mostrando ela, sabe, com habilidades, com características que são meio que mais masculinas, sabe? E justamente quando as pessoas vão ver um esporte feminino que tem essas características que são ditas, né, que são consideradas mais masculinas, é que aí se considera como algo muito diferente. E eu estou pistola. Mas acho que é justamente esse o ponto, talvez. Enfim, podem considerar mais. Vou repetir para a Saemi que ela pediu. Aqui você vai ver um mundo belo, lindas, divertidas e cheia de garras. As meninas do frisbee embelezam o esporte e mostram que mulherada joga com muita determinação e empenho. Aí fala que nos últimos anos foi foco, bababá, tivemos 80 meninos correndo atrás do disco. Já que você repetiu para mim, eu vou ficar brava de novo. Eu acho ruim que as mulheres sejam reduzidas a belas, lindas, engraçadas, formosas, enquanto os homens eles são rápidos, competitivos, guerreiros. Então, eu acho que reduzir a mulheres com características que normalmente os homens acham que são para agradar eles, que é ser engraçada, bela, formosa. Feminina. Eu acho que reduzir a mulher atleta que está há muito tempo tentando se desenvolver, jogando, treinando, assim como os homens, reduzir elas a esses adjetivos é ruim. Eu diria que cruel, é falta de consideração com o desenvolvimento dessas mulheres e o espaço que elas estão tentando conquistar. Esse espaço, ele é ocupado por homens de forma natural e
todo mundo encara como se tivesse tudo bem. Então, assim, reduzir as mulheres à formosa é ruim. Não valoriza o que elas querem ser reconhecidas como rápidas, guerreiras, esportistas, enfim, todos os outros adjetivos que foram atribuídos quando se descreveu o Ultimate masculino. Então, não é um jogo feio, não é um jogo, acho que diferente sim, mas é um jogo com atribuições e características próprias. A gente tem que parar de tentar reduzir os indivíduos como uma coisa só. Cada um tem características e algumas características se sobrepõem a outras e tá tudo bem. Aí na categoria Mixed você usa isso como indivíduos que têm características melhores ou piores e você usa a estratégia como você deseja. Então, tratem as pessoas como indivíduos e cada um tem as suas características que se destacam, e mulheres são rápidas, mulheres pulam alto, enfim, é isso que eu queria dizer. Samara, você quer comentar Saeme alguma para coisa? presidente. Desculpa, pode repetir, vai. Não, eu ia perguntar se você queria comentar alguma coisa, porque ainda tem mais, tá? E aí ele dá aqui Meu Deus. essa informação incompleta, ele dá aqui 4, digamos, itens, sei lá, tópicos, aí ele bota na masculina, força física, bom nível técnico, bom conhecimento das regras, lindos lances, layouts, lançamentos e defesas. E na feminina, nível intermediário, espaço para aprender e desenvolver a prática, jogo mais técnico com menos lançamentos, jogo mais cadenciado. Eu não entendo aqui. Já. Sei nem. É um saco ficar ouvindo essas coisas. É um saco ter sempre esse link da mulher com a beleza. A gente não tem só isso para oferecer. Dá um tempo sobre isso, gente. É um saco. Eu vejo isso no jornal, por exemplo, de novo trazendo o cenário do rugby, porque eu acompanhava muito as coisas por conta dessa minha amiga. Tinha uma menina que era uma puta jogadora, a menina era muito rápida. Se vendo ela jogar num 7v7, tipo, a menina corria demais, ela se desmarcava muito fácil. E quando o jornal, se não me engano, foi até Globo Esporte, foi fazer uma entrevista com ela, eles foram falar sobre a rotina dela, assim, como ficar bonita. Eu fiquei puta quando eu vi aquela matéria. Falei, poxa, é uma mídia de um super destaque para falar de um esporte que não tem tanto destaque, de uma modalidade que, para esse tipo de esporte, uau, seria o máximo falar sobre a história dela, como ela se desenvolveu no esporte e como que é a performance dentro de campo, como que é a vivência dela, a competição com mulheres maiores que ela, em outros torneios que ela viajou o mundo jogando. Então, tipo, o cara veio falar sobre isso, gente, sim. Eu não vou desvincular totalmente, eu acho que beleza, sensualidade pode estar atrelada ao homem ou à mulher, tanto faz, a gente não tem só isso para oferecer para vocês. Bom, depois disso, caramba, eu sempre que eu releio isso, eu fico meio, velho, agoniado, inquieto, mas bem, tem que fechar, tem que dar um fechamento. Maielo, qual o seu fechamento? Meu fechamento depois dessa é, por favor. Não, na verdade, não, vou falar. Eu ia falar uma coisa, mas não ia dar muito certo. Acho que eu vou ficar com boa noite, que vai ser melhor. Boa noite. Muito obrigado por virem e por terem participado com esses relatos importantes e necessários para a gente. Vivi, fechamento. Eu ainda estou abismada com essa afirmação. Não é possível. Enfim, a gente fica cada vez mais indignada, né? Não é possível. E queria muito agradecer o convite de vocês. Eu acho bacana mostrar um pouco do que está acontecendo aqui, colher essas experiências de vocês, porque isso vai enriquecendo muito essa comunidade. É uma iniciativa que Cardelino e Maielo Produções, continuem, por favor. Eu vou tentar mandar pautas também, estimular mais o time a mandar também sugestões. E muito obrigada por todas as experiências compartilhadas, sabe?
São coisas que a gente vai conseguir aproveitar por aqui. Eu acho que, enfim, em breve espero que a gente consiga se encontrar em mais campeonatos, que o feminino nacional cresça ainda mais. E nada de meninas, né? Mulheres. E boa noite, queridos. Samara, fechamento. Vou agradecer também pelo espaço. A gente discutiu N coisas em paralelo, né, do que poderia ser discutido. Acho que vou trazer uma sugestão que veio da galera do Revolution de talvez existir também episódios com mulheres para discutir outras coisas que não somente o mundo das mulheres no esporte. Mas assim, não menosprezando o trabalho de vocês de forma alguma. Eu acho que o Ultimate vive um momento em que, assim, pessoas de São Paulo, Brasília e, enfim, outros estados e outras cidades se juntaram para conseguir trazer um pouco mais de conteúdo. Então, eu acho que a gente tem tudo para... Assim, se todos esses projetos continuarem e virem das pessoas, ao invés de ser só críticas, talvez mais soluções, mais propostas, mais ajuda, talvez a gente só tenha um cenário positivo a vir. Então, obrigada pelo trabalho que vocês fazem, obrigada pelo convite, e eu espero que as coisas mudem para melhor. Espero que a gente, no futuro, não precise se juntar só para falar sobre isso, mas muitas outras coisas, assim, conseguir mostrar para as pessoas um conhecimento geral sobre o que a gente possa oferecer para vocês e que alguns tabus sejam quebrados em relação à mulher e que, enfim, é isso. Eu acho que tem tanta coisa no paralelo em relação ao que pode ser discutido e a gente pode ver outras formas de abordar em outros conteúdos. Fera. Saeme, fechamento. Não pode ser o Biguinho, mozão, fechamento do episódio. Não, aqui não tem espaço para mais homem, não. Eu queria agradecer também de ter participado, de ter falado sobre as minhas vivências, sobre tentar trazer também um pouco da vivência do Malabares como time feminino, e tomara que a gente também não se reduza só a esse, igual a Samara falou, só nesses momentos onde a gente precisa se impor. Tomara que a gente consiga ter um cenário futuramente onde a gente vem aqui falar para vocês como é que faz alguma coisa que um homem viria falar para vocês como é que faz. E aí eu acho massa ter esse espaço como referência para os Ultimaters. Quando as pessoas se questionam, tem um podcast sobre o Ultimate brasileiro? Tem, é só procurar, e aí você vai saber sobre diversos assuntos relacionados ao Ultimate. Então é isso aí, é nóis, obrigada. Show de bola, galera. Quero agradecer muito a participação de vocês. Sei que muitas pessoas querem sempre participar, dar a voz. A gente sempre tenta aqui propiciar que as pessoas possam falar abertamente, com respeito, tendo diálogo e tudo mais. Acho que, mais uma vez, o podcast com o seu objetivo de gerar conteúdo em português. Estamos tentando chegar em Portugal, mas conteúdo em português e dando vozes, mostrando o que tem no Ultimate. A gente estende, como a Samara falou muito bem, vários assuntos paralelos, várias profundidades, e espero que eu e o Maelo, e vai que a gente consegue montar uma equipe aí, né, doutor? Conseguiu fazer aí um podcast com mais segmentos, conseguiu manter na ativa para sempre e tudo mais. O meu fechamento não é mozão também, meu fechamento é cada um tem que fazer o seu, vamos devagarzinho, mas vamos mudando, não pode deixar as coisas passarem em branco, as coisas têm que ser notadas, têm que ser cobradas. Eu sou um pouco mais puto, saí porque era briga, mas as pessoas, a minha vivência falou para ser um pouco mais tranquilo, fazer da maneira formal, mas senão eu já estava metendo o dedo nos lugares e gritando pra caramba, né? Para preservar aí o nosso querido ouvinte que está escutando o meu fechamento aí. Mas vamos alterar as coisas para melhor mesmo. Podcast, vai dando seu adeus. Obrigado você mais uma vez. Salve Biguinho aí, que foi mencionado no final.
E é nóis, galera. Valeu, até o próximo episódio. Isso aí. Beleza, galera. É isso, acabou. Show de Tá bola. gravando ainda, fião. Não, eu sei, mas é porque eu não... Ah, eu posso Ah. pausar sem terminar a chamada.